Tá bom, obrigado, Ana. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar a sessão 4.1, que fala sobre provas. Provas no processo penal, sem dúvida nenhuma, é a matéria mais interessante, por assim dizer, a prova. Questões de prisões também é muito interessante. E vocês, tanto, se forem para o lado da acusação, se forem fazer concurso para o Ministério Público ou para delegado de polícia, vão ter que se preocupar muito com a questão das provas, até mais, diga de passagem, tanto quanto se forem para o lado da advocacia pública, pública ou privada, em defesa, né, fazer a defesa dos acusados, também vão ter que ter essa questão sobre provas muito bem fixado na cabeça de vocês. Obviamente que a gente não consegue começar e terminar todo o conteúdo sobre provas hoje. Então, a gente faz a introdução e vocês releiam depois o material, que é muito importante esse tema. Busquem no livro de vocês, qualquer livro de processo penal, qualquer sinopse, vai ter um bom capítulo destinado às provas, tá? Muito importante mesmo. Também é de extrema incidência em concursos públicos e na prova da OAB, tanto na parte objetiva da prova da OAB, quanto na parte dissertativa. Muito quem for fazer direito penal no futuro, né, quando vocês chegarem nesse momento, quem for fazer sobre direito penal provavelmente vai cair alguma questão sobre uma ilegalidade de provas, sobre a validade de um ou outro tipo de prova, tá? Então é muito importante e é um tema gostoso de se estudar, é um tema divertido. Primeiro, o que a gente precisa entender? O conceito de NUT, que está no livro de vocês, ele separa o conceito de prova, o vocábulo prova, em duas espécies bem definidas, tá? Perdão, em três espécies bem definidas. Primeiro é o ato de prova, seria o ato de provar. É a maneira que você encontra de confirmar, de demonstrar ao juízo aquilo que você alega. Então, se o Ministério Público alega que o infrator cometeu a infração, um determinado crime, o crime de homicídio, o Ministério Público precisa demonstrar, primeiro, que houve um homicídio, como através de um laudo cadavérico, né, um exame necroscópico, exames periciais. Ótimo, demonstrei que houve homicídio. A pessoa morreu de disparo de arma de fogo causado por um terceiro. Esse é o primeiro ponto de prova, o ato de provar em si. Segundo ponto, eu preciso demonstrar que foi aquela pessoa que eu estou acusando, que o Ministério Público está acusando, que foi aquela pessoa o autor dos fatos. Como que eu demonstro isso? Vídeos, testemunhas, exames periciais também, por exemplo, tem vestígios de DNA no local do crime ou no cadáver, por exemplo, quando estupro seguido de homicídio, geralmente na unha da vítima, ela se defende, principalmente quando é uma mulher, ela se defende com as unhas e ficam entre as unhas ali elementos que dá para tirar, conforme o caso, cabelos, etc., que dá para fazer o teste de DNA para tentar descobrir quem foi o infrator, tá? Segunda concepção da palavra prova seria o meio pelo qual eu faço a prova, né? Na definição do material de vocês, trata-se do instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo. Exemplo, prova testemunhal, né? Prova documental, etc, etc. E por último, o resultado da ação de provar. Qual é a consequência que a gente obtém quando nós conseguimos provar algo? Ora, se eu sou da acusação e provo a materialidade e a autoria do delito, teoricamente eu consigo a condenação, se for o caso. Se eu sou da defesa e provo a inocência daquela pessoa, de que não foi ela ou de que há uma causa de exclusão da ilicitude, eu consigo provar que aquela pessoa não merece receber uma pena. Portanto, ela será absolvida. Esse seria o resultado propriamente dito. A decisão, ou seja, a decisão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário terá que decidir conforme as provas. Tá? A doutrina costuma fazer uma distinção
e eu lembro de ter tratado isso com vocês, provavelmente na segunda aula ou na terceira, entre elementos de informação e provas propriamente ditas. Os elementos de informação seriam aquelas provas, entre aspas, colhidas durante a investigação, tá? Enquanto as provas seriam os elementos de investigação colhidos na audiência de instrução ou durante o decorrer do processo, submetidas ao contraditório. Na prática, a única diferença teórica entre elementos de informação e provas propriamente ditas é a questão do contraditório. Por quê? Durante a investigação, nós já vimos que prevalece o sistema inquisitivo, portanto, não há contraditório e ampla defesa, apesar disso vir mudando com o tempo, e eu, particularmente, defender que já é possível se exercer, ainda que limitadamente, com base em doutrinadores, tá? Quando eu digo eu, é com base em algum doutrinador famoso, né? Quem sou eu? Já é possível, sim, exercer ampla defesa e contraditório, ainda que de forma limitada, nas investigações, seja elas corram na polícia, ou corram no Ministério Público, ou em qualquer outro órgão que eventualmente faça algum tipo de investigação. Receita Federal relacionada a crimes tributários, por exemplo. Na prática do dia a dia, você vai observar que as provas colhidas durante o inquérito policial, que são chamadas de elementos de informação, são repetidas durante o processo, durante as audiências, durante a instrução processual. É uma mera repetição. Na prática, 99% das provas que são colhidas com contraditório na presença do Poder Judiciário são mera repetição daquilo que foi colhido durante o inquérito policial. Essa repetição do ponto de vista da praticidade, do ponto de vista da eficiência processual, é algo que precisa ser repensado, tanto em benefício do acusado, para um julgamento mais rápido, se for esse o interesse dele, quando ele é inocente, ele quer que o julgamento seja rápido, quanto no interesse público propriamente dito, para que os criminosos também sejam mais rapidamente responsabilizados pelos seus atos, tá? Então, essa repetição ela é cansativa e a gente precisaria repensar, e isso vai competir a nós, a vocês, operadores do direito, num futuro breve, que isso precisa ser repensado o mais rápido possível. Tá? Princípios aplicáveis às provas. Princípio da autorresponsabilidade das partes. Traz a ideia de que, e é uma ideia principalmente no âmbito do processo civil, mas vale como teoria geral do processo, de que aquele que alega tem o dever jurídico de provar o que alega. E isso, principalmente quando a gente fala da acusação, isso é muito correto. Ora, a acusação tem o dever jurídico de provar que o acusado cometeu o fato típico ilícito, fato típico, na verdade, a gente vai ver a questão da ilicitude daqui um pouco, e que tem a materialidade do delito. Portanto, foi aquela pessoa é o suposto infrator do fato e merece uma punição. Isso não há dúvida, a acusação tem que provar mesmo. Se ela não provar, o juiz vai, no mínimo, adotar a posição de indúbio pro réu e não vai condenar a pessoa, tá? O suposto infrator. Por outro lado, o que competiria à defesa? Prevalece ainda na doutrina e no Poder Judiciário que as causas excludentes de ilicitude devem ser provadas pela defesa. Você teria que provar, por exemplo, que o seu cliente cometeu o homicídio, fato típico, porém, ele cometeu este fato típico atuando em legítima defesa, ou eventualmente em estado de necessidade, numa situação de pânico, numa situação de risco, não causado por um terceiro, causado pela natureza, etc., né? Um estado de necessidade propriamente dito. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, no caso de homicídio, não dá nem para imaginar alguma hipótese onde seria cabível, né? Não dá, tá? Seria muito estranho.
Ou seja, a questão da ilicitude ficaria a cargo da defesa. Ora, gente, eu lembro de ter passado rapidamente sobre isso com vocês também. Se a gente for pegar a ferro e fogo essa posição doutrinária e jurisprudencial, nós deixamos uma prova um tanto quanto difícil nas costas da defesa. Por quê? Comprovar sem sombra de dúvida que algo foi em legítima defesa, que um homicídio, por exemplo, aconteceu em legítima defesa, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Se você tem um vídeo de toda a situação, de vários ângulos, por exemplo, ficou mais fácil. A pessoa partiu para cima do policial com uma faca, o policial mandou que largasse, sacou, uma primeira foi a ordem, mandou largar, a pessoa não larga a faca, continua vindo. Isso tudo em um segundo. O policial saca a arma de fogo, ou qualquer cidadão saca a arma de fogo, isso já é o segundo aviso. Se a pessoa largasse a arma, eu não teria o direito de atirar na pessoa. Mas a pessoa continua vindo com a faca para cima de mim, eu miro no peito dela e atiro. Ora, isso, obviamente, é legítima defesa. Mas do jeito que eu estou contando para vocês, é muito fácil de imaginar. Agora, como é que eu provo isso na realidade, sem uma filmagem, por exemplo? Como é que eu consigo provar que, por exemplo, não fui eu que coloquei a faca na mão daquele suposto infrator, que é aquela pessoa que morreu em razão da minha conduta? São questões difíceis, questões difíceis. Então, me parece mais justo, mais correto a posição doutrinária que diz o seguinte: à defesa compete causar no julgador pelo menos a dúvida de que o fato foi realmente praticado e que esse fato está albergado por uma excludente de ilicitude. Gerar a dúvida. Gerando uma dúvida razoável no julgador, competiria à acusação fazer a prova de que aquilo não aconteceu. Há quase que uma inversão do ônus da prova. A defesa faria o mínimo de elementos, apresentaria o mínimo de elementos que ela tem dentro do possível, né? Lógico, tudo que ela tiver, ela vai apresentar. Mas se ela conseguir, pelo menos, gerar a dúvida no julgador de que o ato pode ter sido praticado em legítima defesa, por exemplo, competiria ao julgador passar a bola para a acusação. Acusação, derruba essa dúvida que está na minha cabeça de que o fato foi praticado mediante legítima defesa. Se a acusação não conseguisse comprovar, excluir definitivamente a legítima defesa, o julgador, no caso, porque se for homicídio é o júri, né? Mas o julgador teria que, na dúvida se o fato foi ou não praticado com alguma excludente de ilicitude, ele deveria absolver o acusado. Mesma coisa vale para a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa. O que é a inexigibilidade de conduta diversa? É aquela ideia de que, em razão da situação que o réu se encontrava, situação fática, seja por alguma ameaça de terceiro, seja por algum problema mais grave, naquela situação em que ele se encontrava, não havia outra alternativa para ele que não a prática do delito. Portanto, esse delito ele é fato típico, ele é ilícito, mas ele não será culpável porque não havia outra alternativa. Aquela pessoa foi colocada numa situação tão grave, mas tão grave, que ela não tinha outra alternativa senão praticar a conduta criminosa, tá? Em homicídio também acontece muito de ser alegado isso. Eu até contei para vocês a história de um policial que matou um agente eu nunca lembro se é o IBAMA ou se era a FUNAI, na delegacia, na frente do delegado, que era até meu professor, né? E ele foi absolvido no júri por inexigibilidade de conduta diversa. Obviamente, foi um absurdo a decisão do júri neste caso, porque a gente tem conhecimento do caso completo. Mas, eventualmente, é cabível, sim, a inexigibilidade de conduta diversa em qualquer tipo de crime, tá? Princípio da aquisição ou comunhão de prova. A prova feita por uma das partes pode ser utilizada tanto pela parte contrária, prova feita
pela acusação serve para a defesa também, claro, quanto e principalmente pelo magistrado, pelo Poder Judiciário, na análise do caso, na hora do julgamento do caso, tá? Portanto, uma prova que é colacionada aos autos, ela tem valor para ambas as partes. É possível que uma prova, imaginem uma prova testemunhal, isso é muito comum. Eita. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Olá, estão me ouvindo agora? Olá, se alguém puder confirmar se conseguiu voltar a me ouvir. Sim, tá tudo normal agora. Caiu foi tudo aqui, gente. Ei, paciência. Esse sisteminha, de vez em quando, ele dá esses problemas. Vou começar do segundo princípio, que eu não sei em que momento que ele travou. Então, vou começar de novo, tá? Princípio da aquisição ou comunhão da prova. A prova feita por uma das partes, pode e será aproveitada pela outra parte também. Então, a prova feita pela acusação, ela tem valor também para a defesa. A defesa pode se manifestar tanto a questão do contraditório quanto se utilizar. Às vezes, a acusação percebe a prova por um lado, que seria bom para a acusação, e a defesa enxerga aquilo de outro lado. Então, ela vai tentar convencer o órgão julgador de que a interpretação é X ou Y, tá? É muito comum isso em prova testemunhal. A testemunha, muitas vezes, tanto a testemunha da acusação quanto da defesa, e vocês, se forem advogados de defesa, têm que tomar muito cuidado com isso. Já falei para vocês fazerem uma entrevista antes com a testemunha. Por quê? Eu apresentei a testemunha de defesa que sabia disso e daquilo, chegou lá na hora que ela começou a falar, ferrou com a vida do réu. Por isso que você precisa estar preparado. Porque, não dá para cancelar agora o depoimento dela, porque o que ela está falando não é defesa, não dá.
lamento te dizer, tá? Princípio da verdade real. Nós já vimos que, lá no início das aulas, a questão da verdade real é algo um tanto quanto relativa, né? Porque alguns dizem que seria impossível demonstrar exatamente como aconteceu no momento, tempos depois, através do inquérito. Mesmo que esteja filmado, pode ter filmado a execução no crime de homicídio, o final. Ora, mas quais foram os motivos desse crime? Isso também precisa ser provado. Isso pode ser uma qualificadora. Então, para provar isso, a filmagem por si só não resolve. Eu tenho que ter outros elementos, eu tenho que fazer uma pesquisa na vida do infrator, do suspeito, na vida da vítima, para tentar descobrir quais foram as razões daquele. Então, alguns autores alegam que seria impossível comprovar, repetir, demonstrar a verdade exatamente como ela aconteceu nos autos de um processo. Mas está lá, né? Princípio da liberdade probatória. Quaisquer meios permitidos em direito podem ser utilizados na prova dos fatos, tanto pela acusação quanto pela defesa. Meios admitidos em direito, tá? Tanto pela acusação quanto pela defesa. Só não pode, obviamente, os meios ilícitos, né? Que violem direitos constitucionais ou direitos legais do acusado, tá? Isso, obviamente, não vai poder ser permitido e a gente vai ver a questão das provas ilegais ainda hoje, né? Princípio da inexigência de auto-inculpação. Não é obrigado, nós sabemos disso, não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? Tem a questão de que isso são relacionados às provas ativas, ou seja, aquelas provas que exigem um comportamento ativo do acusado. Ele não é obrigado a fazer nada. O exemplo clássico do dia a dia é assoprar o bafômetro. Ninguém é obrigado a assoprar o bafômetro, né? Nem dar seu sangue para exames de DNA, por exemplo. Não é obrigado. Por outro lado, aquelas provas que necessitam apenas da participação passiva do réu, do suspeito, elas podem ser, sim, produzidas, mesmo contra a vontade do réu. Ainda como exemplo mais clássico, justamente a questão, já que você não quer assoprar o bafômetro, você passará por um exame clínico na presença de um médico. Você não é obrigado a fazer nada na presença do médico, mas você vai ter que estar lá parado na frente dele. E ele vai avaliar se você apresenta sinais de embriaguez ou não, tá? Ah, mas eu sou obrigado a ficar de olho. Não é obrigado a nada. Fecha os olhos, fica sentado. Voltou. Princípio da presunção de inocência. É mais uma ideia de julgamento do que da prova em si. Por que de julgamento? Porque disso daqui decorre, por exemplo, o indúbio pro réu. Se as provas colhidas no processo não são suficientes para que o Poder Judiciário tenha certeza, e essa certeza é aquela certeza isenta de dúvidas razoáveis, né? Aquela certeza quase absoluta, quase, porque certeza absoluta é muito rara, né? Então, é aquela certeza que, não, pela lógica, pelos elementos escolhidos, eu tenho certeza que a pessoa praticou o crime. Tem uma filmagem do cara tirando. Opa! Então, fica a princípio, né? Fica aquela certeza quase absoluta. Por que quase absoluta? Porque talvez de outro ângulo de filmagem eu tivesse uma impressão diferenciada e achasse que foi uma legítima defesa. Pelo ângulo da filmagem, talvez eu interprete que seja um homicídio, ou talvez eu interprete que tenha sido um ato praticado em legítima defesa, por incrível que pareça. A mesma filmagem, só que de ângulos diferentes, o mesmo fato, mas de ângulos diferentes.
Então, na presunção de inocência, na hora que for julgar, vale o princípio do indúbio pro réu. Se o juiz não tiver certeza, se ele tiver ficado na dúvida, a absolvição deve ser a regra, tá? O juiz deve absolver o réu. Está previsto no Código de Processo Penal, inclusive, é uma das razões, uma das possibilidades do juiz absolver o réu. Princípio da audiência contraditória. Toda a prova realizada admite uma contraprova, de forma que, sem a atuação da parte contrária, não é admissível a produção de qualquer prova válida. Ainda que esse contraditório seja diferido no tempo, postergado no tempo, para que a prova seja válida, tem que haver o contraditório, ou tanto provas da defesa quanto provas da acusação, principalmente, claro, em favor da defesa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, vale para a acusação também. Para que uma prova seja válida, necessariamente, a parte contrária precisa ser intimada dessa prova e tem o direito de se manifestar sobre a prova produzida. A parte contrária tem o direito de fazer perguntas, a acusação tem o direito de fazer perguntas para as testemunhas de defesa. Da mesma forma, o advogado, o defensor, tem o direito de fazer perguntas para as testemunhas da acusação. Quanto ao objeto de prova, o que precisa ser provado? Apenas só precisa ser provado aqueles fatos que não estão comprovados por circunstâncias outras, tá? Aqueles fatos duvidosos sobre o qual existe uma dúvida e você precisa demonstrar ao juiz conforme o seu interesse processual, se aquele fato é verdadeiro ou não. Tanto é assim que não necessitam de prova, ou seja, não precisa ser provado. O direito, as leis, em regra, não precisa ser provada para o magistrado. Tanto, na verdade, que tem um princípio de que o juiz conhece a lei, né? O juiz conhece o direito. O Poder Judiciário é obrigado a conhecer o direito, não há dúvida disso, tá? Então, o direito não precisa ser provado. Há algumas exceções, principalmente quando se alega direito estrangeiro, direito de outro país. Em determinadas situações, pode ser alegado direito de outro país. Por exemplo, num processo de extradição, aqui no nosso âmbito criminal, só existe extradição no âmbito criminal, né, em razão da prática de crime. No processo de extradição, o réu, por exemplo, pode alegar que, de acordo com o direito estrangeiro, aquela conduta é criminosa lá, mas não é criminosa no Brasil, ou vice-versa. E você vai ter que, se o juiz não souber o direito estrangeiro, aquele que alega o direito estrangeiro precisa comprovar o teor do direito estrangeiro e a vigência daquele direito, daquela lei, tá? Como? Boa pergunta, né? Vai ter que procurar nos sites de tribunais, nos sites de órgãos públicos do outro país, os códigos dos outros países e apresentar ao juiz: olha, juiz, está aqui a lei, né? Traduzida, se for o caso, né? Está aqui a lei estrangeira e está aqui a prova de que ela ainda está em vigor, tá? Essa é uma regra. Com relação a normas estaduais e municipais, dificilmente elas terão incidência no processo penal. Mas, se for norma estadual de outro estado, que não seja o estado do Poder Judiciário, então você tem um processo aí no estado de Goiás e você quer comprovar que a pessoa, que o direito de Minas Gerais é diferente, né? Ora, então você vai ter que apresentar ao juiz o direito de Minas Gerais, tá? Vai ter que apresentar. Apesar de que, com relação às leis brasileiras, sejam estaduais ou municipais, o juízo por si só faz as suas pesquisas e encontra o resultado. Também não precisa ser comprovado os fatos notórios. Fato notório é aquele que é de domínio público. Todo mundo sabe que ou grande parte das pessoas sabem que aquilo é uma determinada realidade. Por exemplo, o exemplo citado no nosso manual é de que Brasília é a capital federal. Ninguém precisa provar isso. Goiânia é a capital do estado de Goiás. Ninguém precisa comprovar isso. O presidente da República é fulano de tal. Ninguém precisa comprovar isso.
deputados eleitos pelo Estado de Goiás. Ninguém precisa comprovar isso. Por quê? Porque é de conhecimento da grande maioria, ou, como é um fato notório, o juiz também. Pelo Google, ele consegue pesquisar e ele sabe quem são os deputados federais eleitos por Goiás. O nosso manual também cita os fatos axiomáticos, ou seja, aqueles que se autodemonstram. E ele dá como exemplo a situação em que, em regra, o exame cadavérico deve ser feito com a abertura do cadáver e analisando-se os órgãos internos para descobrir qual foi a efetiva causa da morte. Esta é a regra geral nas mortes violentas. Entretanto, se tem um buraco de munição, de bala aqui na cabeça e a cabeça estourada atrás, qualquer perito, qualquer médico legista, olhando aquilo ali, olhando outros sinais, sem precisar abrir o cadáver, ele sabe que aquela pessoa morreu por um disparo de arma de fogo na cabeça, um disparo fatal de arma de fogo. Então, ele não precisa se dar ao trabalho de abrir o corpo da pessoa para examinar os órgãos internos. Por quê? Porque fica evidente, a princípio, que aquela pessoa morreu de disparo de arma de fogo. Ah, professor, mas tem na doutrina a hipótese em que fulano envenenou o ciclano. Ciclano estava agonizando com o veneno, chegou Beltrano e deu um tiro na cabeça de Beltrano. Ora, Beltrano responderia por homicídio consumado e fulano responderia por homicídio tentado, né, tendo em vista que a causa da morte foi o tiro. Como é que vai saber do veneno se não é, gente? Sim, mas isso é exemplo de doutrina, tá, gente? Na prática, na vida real, isso assim, de 1 milhão de mortes dolosas, vai ter uma situação dessa. Então, não compensa todo esse trabalho de ficar abrindo o cadáver, até porque é uma coisa desgastante, né? Então, é melhor evitar mesmo, dentro do possível, tá? Deixa eu ver aqui o que é mais importante dentro do nosso tema. Prova ilícita. Prova ilícita é fundamental. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 56, estabelece que não são admitidos as provas ilícitas, não são admitidos nos processos judiciais, seja cíveis, sejam trabalhistas e principalmente criminais, as provas ilícitas. A doutrina divide, e essa previsão também se repete no artigo 157, tá? A doutrina divide as provas ilícitas em ilícitas propriamente ditas, ilícitas, e provas ilegítimas. As provas ilícitas seriam aquelas que acontecem com violação do direito material. Por exemplo, exemplo clássico, a tortura. Ora, tortura viola o direito material. Por quê? Porque existe uma lei dizendo que a tortura é crime. Então, qualquer tortura viola o direito material. Portanto, seria uma prova ilícita. Por outro lado, as provas ilegítimas seriam aquelas que não violam o direito material, a princípio, mas violam o processo penal em si, as normas procedimentais. Então, a oitiva de uma testemunha colhida em desrespeito ao contraditório não teria o mesmo valor, por exemplo, né? Uma perícia realizada por perito não oficial, tá? Nesse caso, teriam que ser 2 peritos, né? Não bastaria só um perito não oficial, teriam que ser 2 peritos nomeados, né? Entre outros exemplos, tá? Qualquer infração à prova às leis processuais seriam consideradas provas ilegítimas. Entretanto, a lei não faz essa distinção, nem a lei, nem a Constituição. Fala apenas em prova ilícita. E a questão da prova ilícita, gente, de fato, extremamente importante, tá? As provas ilícitas, não, em regra, não devem ser, em hipótese nenhuma, aceitas. Vocês devem brigar fortemente
contra a utilização de provas ilícitas, tanto se você for advogado de defesa, quanto se você for membro do Ministério Público, autoridade policial, não devem aceitar as provas ilícitas. Prova tem que ser colhida em respeito às leis, tá? E por que eu digo isso? Acredito que já comentei com vocês a situação em que uma moça de 14 anos, se não me falha a memória, 12 ou 14 anos, foi estuprada e morta no interior do Paraná. Isso em 2012, também, se não me falha a memória. A polícia desconfiou que os autores do delito tinham sido funcionários de um circo que acabara de chegar à cidade. Montaram um circo há pouco tempo e logo em seguida aconteceu essa tragédia. A polícia escolheu, sabe Deus como, 4 funcionários desse circo como suspeitos do crime, e esse pessoal apanhou pra caramba. Apanharam tanto que os 4 confessaram. Confessaram que tinham estuprado e matado a menina. Só que havia ficado elementos para o exame de DNA, né? Esperma, havia ficado esperma no corpo da menina. E, após isso, eles toparam, claro, fazer o exame de DNA, porque eles sabiam que não eram eles. Eles só confessaram para parar de apanhar, tá? E o resultado do exame de DNA comprovou que nenhum deles tinha participado do delito. Então, vejam só, eles ficaram presos vários dias, apanharam, né, foram torturados, tiveram que confessar um delito gravíssimo, estupro, seguido de homicídio, e não eram eles. Ou seja, obviamente que essa prova, essa confissão deles é uma prova ilícita, não tem valor nenhum. O juiz não vai poder condená-los com base nessa prova, até porque a prova pericial demonstra que aquela confissão é fraudulenta, obtida mediante a ilicitude da tortura. Então, isso é muito grave. Determina o parágrafo 3º do artigo 157 do Código de Processo Penal que as provas ilícitas devem ser desentranhadas dos autos e excluídas definitivamente, tá? Para que o juiz, na hora que for julgar, não tenha conhecimento mais dessa prova, não analise essa prova. E aí nosso manual traz uma questão interessante. Ele pergunta: o juiz que teve contato com esta prova ilícita, neste exemplo que eu dei para vocês, dos rapazes que foram torturados, essa prova ilícita não vai afetar de forma nenhuma, o julgamento do juiz, porque ficou evidente que eles foram torturados. Então, o juiz não vai se basear nunca nelas, ainda que mentalmente, para condenar esses acusados. Não vai. Mas imaginem a prova ilícita em que, por exemplo, a prova ilegítima, né, que foi colhida em desrespeito às leis processuais. Imaginem que uma interceptação telefônica, que a lei diz que deve durar 15 dias, mas que pode ser prorrogada mediante decisão judicial, essa interceptação telefônica corre por 20 dias, sem decisão judicial, prorrogando-a. E o que foi ouvido só é interessante, só prova alguma coisa justamente entre o 16º dia e o 20º dia. Aí a pergunta é, e essa prova, ela é lícita? Ora, se não havia decisão judicial prorrogando o prazo da interceptação telefônica, nós podemos falar, no mínimo, que essa prova é ilegítima e, portanto, ilícita, porque ela desrespeita uma lei, ainda que seja uma lei processual, que trata sobre a interceptação telefônica. Aí o que acontece? Existem outros tantos elementos nos autos, mas a prova cabal de que a pessoa cometeu o delito está nas conversas que aconteceram do 16º dia ao 20º dia. Só pelos outros elementos dos autos, o juiz ficaria na dúvida. Mas com base nesta prova ilegal, o juiz tem certeza que o fulano praticou o crime. Por quê? Porque ele confessa
numa ligação telefônica com a esposa dele, com o amigo dele, que foi ele que praticou o delito, qualquer que seja o delito. Beleza, o juiz já leu essa prova. Aí vem a defesa e diz, magistrado, essa prova é ilegal, essa prova foi colhida em desrespeito às leis, porque não havia decisão de sua senhoria, de sua excelência, prorrogando o prazo da interceptação telefônica. Portanto, vossa excelência precisa excluir dos autos toda a conversa do 16º dia ao 20º dia. O juiz te dá razão. Ele olha assim, realmente não havia decisão prorrogando, portanto, eu vou ter que excluir. Mas ele já leu toda a conversa, já ouviu toda a conversa. E aí a gente pergunta, e o manual pergunta, e é uma pergunta interessante. Será que na hora de julgar, este juiz vai conseguir julgar e dizer que não há elementos suficientes contra o réu? Ou ele vai lembrar que ele leu, que ele ouviu aquela gravação ilegal e que, portanto, ele tem certeza de que o réu foi o autor dos fatos? É um questionamento interessantíssimo, tá? Um questionamento interessantíssimo. Tanto que nós vamos ver, já tem no material de vocês, no AVA, mas nós vamos ver, depois que acabar aqui o manual, nós vamos ver o que aconteceu no pacote anticrime. Nós vamos analisar, porque essa é uma questão que foi parar no legislador, tá? O legislador decidiu sobre isso. Nós vamos ver o resultado disso daqui 2 aulas, tá? Primeiro vamos terminar o manual, depois a gente atualiza com o pacote anticrime, porque é demorado, vai uma aula inteira só para ele, porque tem a decisão do Supremo, do Luiz Fux, sobre a suspensão de alguns pontos dele que nós precisamos analisar, tá? Mas é uma pergunta interessantíssima. E você, como advogado, claro, você vai defender que o juiz não tem mais imparcialidade para decidir se ele teve acesso a provas ilícitas. Você vai alegar isso, em regra, tá? Porque, em regra, se for uma prova ilícita desse jeito que eu falei para vocês, de uma interceptação que passou do prazo, o juiz vai se coçar para condenar o réu, pode ter certeza, tá? É da natureza humana. Por quê? Porque você quer fazer justiça, mas eu não posso fazer justiça com provas ilícitas. Não posso fazer justiça com provas ilícitas. Mas é possível, doutrinariamente falando, utilizar-se de provas ilícitas eventualmente, seja contra o réu, seja em favor do réu, quando a doutrina se pergunta assim, imaginem que uma prova ilícita é a única prova cabível e cabal, cabível é a única alcançada e a prova cabal de que foi fulano que praticou, por exemplo, um genocídio, matou uma tribo indígena inteira. E aí? O que vale mais? O interesse público em ver essa pessoa condenada pelos graves crimes que ela cometeu, ou supostamente o interesse privado desta pessoa em não ser condenada com base numa prova ilícita? É um questionamento também. E vocês devem fazer por conta própria aquilo que vocês entendem mais corretos. Eu vou passar para vocês agora os posicionamentos dominantes, mas você não precisa, pelo menos pessoalmente, acompanhar aquilo que é majoritário. Você pode e deve ter as suas próprias opiniões. Obviamente que se for um concurso público ou prova da OAB, você tem que se adaptar ao que o examinador está te cobrando, porque senão você não passa na prova, né? Ali não é para dar a sua opinião especificamente, mas é para dar provavelmente a opinião majoritária ou aquela opinião que mais se amolda ao cargo para o qual você está concorrendo, tá? Ainda que você demonstre conhecer todas as posições, você vai puxar a sardinha para a posição que mais se amolda a conduta para o cargo na qual você está concorrendo. Se for para o Ministério Público ou Polícia, você vai ter a mão mais pesada. Se for para a defesa, você vai ter a mão mais leve. Se for para o Poder Judiciário, você vai ficar no meio termo. Então, vejam só. Predomina na doutrina e na jurisprudência que provas ilícitas não podem ser utilizadas contra o réu, em hipótese nenhuma. Predomina. Se você pesquisar, talvez você ache um ou outro julgado de tribunal
dizendo que poderia. Então, o que os tribunais fazem quando eles querem condenar alguém com base numa prova supostamente ilícita? Supostamente. Eles dão um jeito e fazem uma argumentação, um monte de argumentação jurídica. Quando você começa a ter que argumentar demais, é porque você não tem razão no seu argumento, tá? Isso é uma regra, tá? Então, eles começam a fazer um monte de círculos jurídicos de argumentação para afastar a ilicitude da prova. Então, eles não vão falar que condenam o réu com base na prova ilícita, adotando-se o princípio da proporcionalidade, ou adotando o princípio do interesse público, de que todo réu, quando é culpado, deve receber a sua pena devida. Não. Eles vão fazer uma manobra jurídica para afastar a ilicitude da prova. E a gente vai ver as hipóteses que dá para afastar a ilicitude da prova. E eles vão fazer essa gincana jurídica, por assim dizer, a fim de afastar a ilicitude da prova e condenar o réu com base numa prova que, se a gente fosse parar para analisar, seria, sim, uma prova ilícita. Tá? Isso acontece direto, tanto no Supremo quanto no STJ. Da mesma forma, acontece o contrário. Tá? Muitas vezes, a prova não é ilícita. Se você analisasse com bom senso, aquela prova não seria considerada ilícita, mas eles conseguem achar um detalhe e acabar com toda uma operação. A mais famosa são a Operação Monte Castelo e a Satyagraha, se não me falha a memória, a pronúncia é Satyagraha, que foram exterminadas no Superior Tribunal de Justiça, com base também em chincanas jurídicas, tá? Em malabarismo jurídico. Por quê? Porque os réus eram pessoas importantíssimas, tá? Importantíssimas. Então, assim, há essa dificuldade, tanto para um lado quanto para o outro, a depender dos interesses que estão sendo julgados naquele processo. A prova, muitas vezes, é lícita ou tem uma mera irregularidade que não é suficiente para declarar essa prova ilícita, mas chega lá no STJ ou no Supremo e é feito essas manipulações jurídicas e essas provas são declaradas ilícitas. Paciência. E aí anula-se todo o processo por causa de uma única prova, uma única testemunha, quando tem um monte de prova contra aquelas pessoas poderosas. Né? Lamentavelmente acontece isso. Mas a pergunta é: posso utilizar de uma prova ilícita, visivelmente ilícita, em favor do acusado? Não é pacífico, não é pacífico em lugar nenhum, tá? Mas predomina de que excepcionalmente, se for a única maneira de provar a inocência de um acusado, a única maneira de provar a inocência do acusado, pode ser admitida uma prova ilícita. Por exemplo, imaginem que eu estou sendo acusado de homicídio e existem alguns elementos contra mim, mas eu tenho convicção de que não fui eu que matei a pessoa e eu sei quem matou a pessoa. O verdadeiro culpado é fulano de tal. Eu vou lá, e fulano de tal, por acaso, gravou todo o homicídio. Eu vou, sequestro fulano de tal, eu estou pegando bem pesado com vocês aqui, assim, da gravidade do fato, para vocês entenderem que dá para usar. Sequestro fulano de tal, torturo fulano de tal, para ele me dizer onde é que está a gravação que comprova que ele é o verdadeiro autor do homicídio. Depois dele apanhar muito, ele me diz onde que está na casa dele. Eu invado a casa dele, invasão de domicílio, e subtraio um pendrive com a cópia da gravação, demonstrando que foi ele que gravou, que matou, que é o verdadeiro homicida. E apresento em minha defesa: juiz, está aqui a prova cabal de que quem matou a vítima não fui eu, foi fulano de tal. Em minha defesa, esta prova pode ser aceita e deve ser aceita, porque prova cabalmente que não fui eu que matei a pessoa, em minha defesa.
Mas agora, se eu perguntar, e contra o fulano de tal, esta prova é cabível para a condenação dele? Não, não é cabível. Professor, mas é um vídeo que prova, que ele cometeu o delito, um vídeo gravado. Não interessa. A forma como eu tive acesso a este vídeo é ilegal. Professor, e aí, você vai responder pelo sequestro, pela tortura e pela invasão de domicílio? Dá para dizer que foi em legítima defesa? Não dá não, tá, gente? Aqui é cabível a inexigibilidade de conduta diversa. Ora, eu não sou obrigado a ver um processo contra mim correndo e alguns elementos serem juntados contra mim, sendo que, na verdade, eu tenho convicção de que sou inocente, eu não sou obrigado a aguentar calado, tá? Mas muito cuidado, você não vai orientar o seu cliente a fazer isso, tá? Estou dizendo que o cliente já chegou com essa situação na sua mão. Você vai alegar inexigibilidade de conduta diversa. Ora, o cliente não é obrigado a se ver sendo condenado por um crime que ele não cometeu, sendo que ele sabe que existe uma prova que é suficiente para provar a sua inocência. Ele vai lá e consegue essa prova, ainda que dessa maneira maluca que eu contei para vocês. Tem que ser admitido na defesa dele. Alguém quer falar? Fica à vontade. Não? Então, deixa eu ativar o mudo aqui para vocês. Qualquer coisa é só desativar e me chamar. Maravilha. Dentro do tema provas ilícitas, nós temos a situação das provas derivadas das ilícitas. Tema muito importante. O que seria isso? Uma prova ilícita por si só, ela pode gerar outras provas. Essas outras provas, a princípio, são perfeitamente corretas, a princípio, feitas com respeito ao direito. Por exemplo, eu torturo o suspeito. Onde que está o dinheiro? Onde que está a droga? Onde que estão os documentos que comprovam a prática do delito? Eu vou lá torturando, torturo. Tá? E aí ele confessa onde está. O que eu faço? Com base na confissão dele, eu peço um mandado de busca e apreensão ao Poder Judiciário. E o juiz me concede esse mandado de busca e apreensão. Eu entro no local onde supostamente estariam as provas, e recolho essas provas cumprindo o mandado de busca e apreensão. Tudo perfeitinho. Ora, cuidado. Se na tua prova perguntar assim, esse mandado de busca e apreensão é ilegal? Essa prova é ilícita? Diretamente falando, essa prova não é ilícita. Por quê? Porque ela respeitou todas as normas processuais que regem o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Eu tinha elementos, apresentei para o juiz me deu um mandado de busca e apreensão, eu posso entrar na casa da pessoa. Qual que é o problema, o verdadeiro problema? Essa prova não é ilícita por si só, mas ela é derivada de uma prova ilícita. A isto a doutrina dá o nome de teoria dos frutos da árvore envenenada. Ora, uma árvore envenenada dará frutos envenenados. Uma árvore envenenada dará frutos envenenados. Teoria da árvore envenenada. Neste exemplo, a árvore foi a tortura que eu cometi. A árvore foi a tortura que eu cometi. E o fruto dessa tortura, o fruto dessa árvore, é a apreensão das provas na casa do indivíduo, mediante o mandado de busca e apreensão correto. Então, vejam só. Se a árvore está envenenada, a tortura é a árvore. A prova, que é a confissão, obtida mediante tortura, é a árvore envenenada. Os frutos desta árvore também serão considerados envenenados. Portanto, essa prova, esse mandado de busca e apreensão e os documentos que eu apreendi na residência são considerados provas ilícitas por derivação. Provas ilícitas por derivação. Então, repetindo.
eu tenho uma prova ilícita, eu obtenho uma prova ilícita, e desta prova ilícita, eu consigo ter acesso a outra prova. Ora, se eu tenho acesso a outra prova, diretamente decorrente de uma prova ilícita, eu vou dizer que esta prova decorrente ela é um fruto da árvore envenenada. Portanto, ela é uma prova ilícita por derivação. Entretanto, criou-se isto, quase todos com base em julgamentos da Suprema Corte Americana, criaram-se teorias para afastar a ilicitude por derivação. Não afasta a ilicitude por si só. A árvore envenenada continua envenenada, mas os frutos desta árvore envenenada, eu vou conseguir salvá-los em determinadas circunstâncias, desde que fique muito comprovado as exceções. Tá? Vamos lá. Exemplo. Caso seja comprovado que a prova subsequente, o fruto, não guarda nenhum nexo de causalidade com a prova ilícita, a validade daquela, do fruto, será mantida. Tá? Então, vejam só. Eu torturei e a pessoa confessou. Essa confissão continua ilícita, portanto, não é válida. Ela confessou que foi ela que praticou o homicídio. Só disse isso. Tudo bem, eu confesso que fui eu que pratiquei o homicídio para eu parar de apanhar. Só que, durante alguns dias depois, a investigação continua e nós descobrimos uma testemunha, a polícia descobre uma testemunha, e essa testemunha fala: a arma do crime está na fazenda do pai do suspeito. Com base e sem ninguém bateu na testemunha, tá? Pelo amor de Deus, né? Ninguém bate nem no réu, a polícia não bate nem no réu, muito menos na testemunha. Com base nessa testemunha, eu faço o pedido ao juiz: juiz, me dê o mandado de busca e apreensão para a fazenda do pai do réu, porque, de acordo com essa testemunha, a arma do crime está lá. E o juiz me dá esse mandado de busca e apreensão. Eu vou lá, cumpro o mandado de busca e apreensão e, de fato, encontro a arma naquele local. Ora, se a gente parar para analisar, a confissão, que continua ilegal, ela continua ilegal. Não será admitida porque foi adquirida mediante tortura. Mas a apreensão da arma de fogo, da onde dá para eu fazer o exame balístico para ver se foi a mesma arma de fogo utilizada no delito, onde eu consigo fazer perícia para tirar as digitais de quem utilizou aquela arma recentemente, serão todas provas válidas. Por quê? Porque ela não guarda nexo causal, não está vinculada com a tortura. E eu nem poderia dizer que é um fruto da árvore envenenada, porque não foi com base na tortura, que nesse exemplo último agora, que eu cheguei no mandado de busca e apreensão e na apreensão da arma de fogo. Então, esta prova nem é fruto da tortura. Ou seja, não guardando nexo de causalidade, ela é uma prova independente. Se for reconhecida que a confissão foi mediante tortura, o juiz vai excluir a tortura, que não dá para voltar no tempo, né? O juiz vai excluir a confissão obtida mediante a tortura dos autos. Mas o mandado de busca e apreensão, com a devida apreensão das armas de fogo, será devidamente mantida nos autos, tá? Porque elas guardam independência entre si. O que diz o Código? O Código considera a fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Algumas pessoas, alguns doutrinadores entendem que o que o Código quis dizer aqui, ele quis adotar a teoria da descoberta inevitável. O exemplo da Suprema Corte Americana é assim.
E esses exemplos, tá, gente, tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, tá? E agora que nós estamos discutindo isso aqui no Brasil. Mas lá faz muito tempo. Uma pessoa matou, não lembro se era uma criança, um adolescente ou um adulto, na zona rural de uma cidade norte-americana. Isso nos anos 50. A polícia pegou esse suspeito, aquela conversinha de pé de ouvido com o suspeito, né? Ora, pegou esse suspeito, deu aquela conversinha, e o suspeito, isso depois de dias buscando o corpo. Eles fizeram igual o filme americano, né? Não tem filme, se junta todo mundo da cidade, faz uma linha assim, espaçada entre as pessoas, e vai em determinada área, mata adentro, rio adentro, para tentar pegar, descobrir onde que está o corpo. Eles fizeram isso. E enquanto eles estavam fazendo isso, já estavam fazendo há alguns dias, a polícia pegou o suspeito, deu uma coça nele e ele disse onde que estava o corpo. Aí a polícia foi direto no local e percebeu o que acontece. Aquela população que estava lá em linha, dirigindo-se mata adentro, ia chegar naquele corpo em poucas horas. Ela ia descobrir de qualquer jeito, o corpo não estava nem enterrado. Então, na hora que aquela fila de gente chegasse àquela localidade, alguém ia encontrar o corpo. Ou seja, era uma descoberta inevitável. O corpo ia ser descoberto. Esse processo chegou na Suprema Corte, essa causa chegou na Suprema Corte norte-americana. A defesa alegou, Excelência, Suprema Corte, essa prova é ilegal, porque ela foi obtida mediante tortura. A Suprema Corte reconheceu, é verdade. De fato, ela foi obtida mediante tortura. Portanto, a confissão obtida mediante tortura, inclusive a indicação de onde está o corpo, não seria válido. Entretanto, ainda que a polícia não tivesse torturado o suspeito, a população, junto com os demais policiais, chegaria de qualquer forma, descobriria onde estava o corpo. Mesmo sem a tortura, demoraria algumas horas a mais, é verdade. Demoraria algumas horas a mais. Mas chegaria ao mesmo resultado. Portanto, a Suprema Corte criou, neste caso, a teoria da descoberta inevitável. Tá? Então, quando pela própria diligência da polícia, inevitavelmente a polícia vai chegar à conclusão dos fatos, a prova de quem cometeu o delito, não há que se falar em fruto de árvore envenenada. É uma exceção à teoria de que as provas decorrentes das ilícitas também são ilícitas. Mas vejam só, a confissão continua ilegal. Um exemplo mais moderno, né? Imagina que a polícia prende uma pessoa suspeita de ter praticado um homicídio em flagrante. Só que não há elementos contra essa pessoa ainda. Enquanto essa pessoa está na delegacia sendo interrogada, a equipe de investigação está na rua colhendo imagens de câmera das localidades. E ela descobre que tinha uma câmera em um local ali pouco visível, mas que dá diretamente para o local dos fatos. Provavelmente o criminoso não sabia da existência dessa câmera, senão teria escolhido outro local, né? Enquanto a polícia está atrás das câmeras, a equipe de policiais lá na delegacia está tendo aquela conversa que não acontece mais, podem ficar tranquilos, aquela conversa com o suspeito. Tem aquela conversa que ele é um suspeito meio frouxo, não aguentou nem 5 minutos, já confessou. Não, fui eu mesmo que matei o cara. Ele confessa. Essa confissão é válida? Não, em hipótese nenhuma. Não é válida. Martela isso na cabeça de vocês. Confissão mediante tortura não é válida, não é válida. Só que, meia hora depois, chega o policial, a outra equipe de policiais, com a gravação do momento do homicídio. E na gravação tá uma pessoa dá de ver certinho que foi o suspeito que está preso na delegacia. Ora, na hora que o delegado fizer esse flagrante e encaminhar ao juízo,
mesmo que o juízo... Aí vai com auto de exame de corpo de delito. Aí o médico constata, o médico, é raro, mas às vezes o médico constata que o suspeito tem lesões que são aparentemente causadas por tortura. Aí o juiz vai olhar aquilo, opa, não posso aceitar essa confissão. Se o médico legista está dizendo que tem suspeita de tortura, eu não posso. E agora, na audiência de custódia, vai lá o preso e fala, excelência, doutor, me bateram pra caramba. Aí o juiz olha o exame de corpo de delito, realmente tem lesão comprovadas, e a polícia não sabe explicar de onde veio essas lesões, o juiz vai ter que declarar a confissão inválida. Mas o juiz vai soltar esse infeliz? Ora, a confissão é inválida, mas a gravação não tem nexo nenhum de causalidade com a confissão obtida mediante tortura, tá? Então foi uma descoberta inevitável, a polícia chegaria a este resultado independente da tortura. Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou ilegitimidade da colheita, da apreensão do vídeo, demonstrando que foi a pessoa que cometeu o delito. Tranquilo, meus amigos, até aqui? Sobre interceptação telefônica, nós vamos falar na próxima aula, porque, apesar de vocês terão essa matéria no nono período, se não mudar, né? Mas atualmente é no nono período. Vocês têm uma aula específica só sobre interceptação telefônica. Mas eu já quero adiantar algumas coisas porque cai muito em concurso público e na prova da OAB. Então eu já quero adiantar algumas coisinhas com vocês sobre a lei de interceptação, a lei 9296 de 96. Então a gente vai, apesar dela estar nesse capítulo, nós vamos deixar ela para a próxima aula para a gente poder falar com bastante tranquilidade sobre ela. Da nossa matéria de hoje, até o que a gente viu de hoje, ficou alguma dúvida para vocês? Não, nenhuma? Então deu o nosso horário, tá? Nós vamos ter ainda, nós temos algumas leis ainda, algumas aulas ainda antes da segunda VA, né? E nós vamos, na próxima, falar sobre a interceptação telefônica. E ali, quando acabar todo o material, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é sobre o pacote anticrime. Quem quer falar, fica à vontade. Deixa eu tentar achar aqui. Quem está falando? Professor, eu queria fazer uma pergunta. À vontade, William. É o William? Boa noite, primeiramente. É porque apareceu o William aqui, Bruno. O William, aparece o William. Não sei por quê. Pode mandar, meu irmão. Professor, é o seguinte. Eu entrei um pouquinho atrás na aula, eu cheguei... Se eu marcou algum trabalho... Hoje não, trabalho não. Cortou um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi isso. Se hoje foi passado algum trabalho, não. A única coisa que eu quero que vocês já deixem pronto o mais rápido possível é aquela pesquisa sobre as súmulas de competência que falam sobre competência criminal, tanto do STJ quanto do STF, tá? Além, é claro, do desafio nota máxima. Por favor, façam toda semana o desafio nota máxima, que eu vou considerar como nota na parte de trabalho. Ok, professor. Tá bom? Mais alguém? Tudo bem. Nenhuma dúvida? Então deu o nosso horário. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todos vocês. Até quinta-feira que vem. Um abraço. Até mais. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.